Seja bem-vindos ao nosso vídeo. Iremos falar sobre um dos exemplos mais clássicos de integração regional, a Organização dos Estados Americanos. Você sabe como surgiu a OEA, a Organização dos Estados Americanos? Então que tal conhecer alguns fatos importantes? A OEA é composta por 35 estados independentes das Américas que buscam a cooperação econômica, militar e cultural entre seus membros, que inclui quase todos os estados independentes do hemisfério ocidental. Os principais objetivos da OEA são impedir a intervenção de qualquer estado externo no hemisfério ocidental e manter a paz entre os vários estados do hemisfério. É uma das organizações democráticas mais antigas do mundo, como instrumento de cooperação em suas ações e no seu sistema. Contudo, a caminhada para a estruturação que temos hoje não foi fácil. Para entendermos melhor, começamos com seus antecedentes. A OEA surgiu de uma organização internacional anterior patrocinada pelos Estados Unidos para o hemisfério ocidental, a União Pan-Americana, que realizou uma série de 9 conferências pan-americanas, de 1889 a 1948, para chegar a um acordo sobre vários problemas comerciais e jurídicos comuns aos Estados Unidos e América Latina. Na Segunda Guerra Mundial, a maioria das nações latino-americanas ficou do lado dos Estados Unidos e declarou guerra contra as potências do eixo. Após esse conflito global, todas as 21 nações independentes do hemisfério ocidental concordaram em 1947 com um pacto formal de defesa mútua, chamada Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Após aprendermos um pouquinho mais sobre como a OEA foi fundada, vamos ver quais foram os pontos mais marcantes de sua história ao longo dos anos. Em 1948, com o início da Guerra Fria, tornou-se evidente que era necessário um sistema de segurança mais forte no hemisfério ocidental para enfrentar a ameaça percebida do comunismo internacional. Por insistência dos Estados Unidos, a Carta da OEA foi assinada em 30 de abril de 1948, ao final da 9ª Conferência Pan-Americana, realizada em Bogotá, Colômbia. A maioria das nações recém-independentes do Caribe ingressou na OEA na década de 1960. No campo econômico e social, sua realização mais notável foi a adoção da Carta de Punta del Este, em 1961, estabelecendo a Aliança para o Progresso. Em 1962, como a OEA era fortemente anticomunista em sua orientação, suspendeu a participação de Cuba no grupo. Esse país se declarou marxista-leninista em 1961. Diante das tentativas cubanas de subverter os países vizinhos, a OEA ordenou sanções comerciais e o rompimento de relações diplomáticas com aquela nação em 1964. A OEA também apoiou a intervenção militar unilateral dos Estados Unidos na República Dominicana em 1965, para impedir que um governo de esquerda chegasse ao poder. Na esteira da invasão dos Estados Unidos, a OEA criou uma força militar interamericana que manteve a paz na República Dominicana até que novas eleições fossem realizadas em 1966. Em 1969, forneceu a estrutura para uma trégua e posterior resolução da Guerra do Futebol entre Honduras e El Salvador. A luta violenta é conhecida como Guerra do Futebol, pois uma partida entre times da seleção foi a gota d'água que iniciou o conflito. Nos últimos minutos do segundo tempo, a partida entre El Salvador e Honduras estava empatada em 2-2. O jogo, que se disputava no Estádio Azteca, na Cidade do México, era a terceira partida entre as seleções em semanas. Honduras havia ganhado a primeira e El Salvador ganhado a segunda. E relatos de violência marcaram os dois jogos. Nos minutos finais da prorrogação, o jogador Maurício Pipo Rodrigues correu para a área do gol para receber um lançamento
e furou a defesa do goleiro hondurenho Jaime Varela. El Salvador comemorou a vitória por 3-2. 3 semanas depois, os dois países estavam em guerra. Em 1979, o movimento sandinista de esquerda que deteve o poder na Nicarágua até 1999 não teve oposição da OEA, porque a organização não acreditava que o governo sandinista oferecia qualquer potencial de intervenção soviética no hemisfério ocidental, apesar dos Estados Unidos alegar o contrário. Após o fim da Guerra Fria no início da década de 90, a OEA tornou-se mais ativa no incentivo ao governo democrático nos Estados-membros e se tornou líder na observação e monitoramento das eleições para se proteger contra fraudes e irregularidades. Em junho de 2009, os ministros das Relações Exteriores da OEA votaram para suspender a suspensão da adesão de Cuba, mas Cuba recusou-se a voltar à organização. Em julho de 2009, após um golpe que derrubou o presidente Manuel Zelaya da presidência hondurenha, o governo interino de Honduras anunciou sua saída da OEA. Mas como a OEA não reconheceu o governo como legítimo, recusou-se a aceitar a retirada. Em uma demonstração de apoio a Zelaya, a OEA votou unanimemente pela suspensão de Honduras do grupo. Em 29 de janeiro de 2014, o presidente do Equador, Rafael Correa, defendeu a CELAC em substituição à OEA. Ele afirmou que a OEA era um instrumento de dominação de Washington. Embora houvesse algum apoio, nenhuma outra ação foi tomada. A CELAC é uma organização formada apenas por países latino-americanos que tem por objetivo promover a cooperação e integração regional entre os países membros. Em 12 de dezembro de 2018, a Secretaria-Geral da OEA fez uma declaração condenando aeronaves militares russas em território venezuelano, capazes de transportar cargas nucleares, o que pode violar o Tratado de Tlatelolco. Trazendo uma notícia atual sobre a OEA, em 2022, eles declararam o ataque da Rússia à Ucrânia um ato repudiável. Disseram que é um crime contra a paz internacional. Em um comunicado, pede o fim imediato das hostilidades que Moscou iniciou irresponsavelmente. Existe controvérsia sobre a OEA. Por se tratar de uma organização formada por estados com diferentes contextos políticos internos, o poder de influência e de decisão dentro da organização podem estar mais sujeitos ao poder econômico de alguns estados do que de outros. Sendo assim, muitos especialistas acreditam que, mesmo que indiretamente, a OEA, que deveria ser uma instituição multilateral, foi empregada como instrumento de defesa dos interesses norte-americanos, como apontado por Monica Hars, professora de Relações Internacionais da PUC-RJ. Andrew Harrell, cientista político e professor de Relações Internacionais da University Leeds, nos fornece explicações acerca do termo regionalismo, que, segundo ele, pode ser entendido como a intensidade da coesão social, econômica, política ou organizacional entre os diferentes grupos, possuindo 5 categorias necessárias para seu entendimento. A ideia de regionalização, consciência e identidades regionais, cooperação regional entre estados, integração econômica e coesão regional. Tendo em vista que a integração regional se funda sob esses pressupostos, é correto afirmar que a OEA, no contexto do continente americano, é uma instituição historicamente essencial para o processo de integração regional no continente, promovendo cooperação, servindo como canal de diálogo e construindo consenso entre os países membros. A organização atua em diferentes dimensões: segurança, economia, sociedade e cultura, sendo ela responsável por defender as ideias de liberdade individual, democracia representativa, paz e justiça, estimulando os estados a cooperar em prol da promoção dos mesmos, corroborando a afirmação desses ideais como formadores da identidade americana e aproximando os povos do continente. Se você chegou até aqui, obrigada por assistir o nosso vídeo. Deixe o seu gostei.